Aula número 122. O artigo é uma classe gramatical. Ouça: Lázaro, José Régio. Por damascos e púrpuras de rei, despi lá fora os meus vestidos velhos, e entre o tumulto, as luzes, os espelhos, insólito conviva, me assentei. Erguendo a taça de cristal, brindei, quebrei a taça de cristal nos joelhos e, apertando nas mãos lírios vermelhos, ensaiei risos fúteis e cantei. Assim, vós me julgastes um dos vossos, e a mesa do festim me recebeu, e me coroaram de era em flor os moços. E quando toda a orgia adormeceu, só eu me vi roendo os ossos desse banquete que não era meu. Artigo. Artigo é uma palavra variável que, colocada antes do substantivo, determina se este substantivo está tomado num sentido determinado ou indeterminado. Os artigos todos nós conhecemos, a palavra o e a palavra são os artigos. E suas variações? O plural, os e uns. O feminino, a e uma. Os cruzamentos, de mais o, do. De mais a, da. De mais um, dum. Em mais o, no, em mais a, na, os cruzamentos que nós conhecemos. Mas esta palavra, embora pequena, minúscula, tem um sentido para a semântica, para o entendimento da frase muito expressivo. Os poetas sabem disso, os escritores famosos sabem disso. E é preciso, então, ensinar ao aluno que quer aprender a escrever, que quer aprender a redigir melhor. Ouça, eu vou colocar duas frases, duas orações no vídeo. Castro Alves, poeta dos escravos, nasceu na Bahia em 1847. Vou colocar uma outra agora. Castro Alves, o poeta dos escravos, nasceu na Bahia em 1847. Essas duas frases se percebe que são distintas. A primeira pode estar escrita por alguém afastado emocionalmente da vida de Castro Alves. Um livro de literatura. Diz Castro Alves, poeta dos escravos. Mas quando eu coloco o artigo o, ou seja, Castro Alves, o poeta dos escravos, eu chamo a minha vida, a presença do poeta, ao meu sentimento. Esse o poeta dos escravos ganha uma ideia afetiva, de muita sensibilidade. É diferente a frase. Vamos continuar. Observa. Aquele professor ensina a literatura
de várias épocas. Outra frase. Aquele professor ensina literatura de várias épocas. Eu não usei o artigo antes de a literatura. Então, embaixo eu usei a literatura e na outra frase eu omiti o artigo. Vamos analisar. Vamos a uma delas. Sem o artigo. Aquele professor ensina literatura de várias épocas. Tudo bem. Ensina o romantismo, ensina o realismo, de várias épocas. Mas quando eu digo, com artigo, aquele professor ensina a literatura de várias épocas, eu estou dizendo que ele ensina a literatura de todas as épocas. Só o artigo fez isso. Nenhuma outra palavra fez isso. Só o artigo me deu a ideia de que aquele A, colocado antes de literatura, significa que as aulas deste professor se referem ao trovadorismo, ao renascimento, ao barroco, ao arcadismo, ao romantismo, realismo, simbolismo parnasiano e modernismo. Porque está dizendo, ensina a literatura de várias épocas. Veja a importância do artigo. Eu vou continuar. O Supremo Tribunal Federal condenou João de Lima e Pedro Soares culpados dos crimes de terrorismo. Suponhamos um jornalista falando isso na televisão, ou escrevendo, ou na rádio, dizendo que o Supremo Tribunal Federal condenou João de Lima e Pedro Soares culpados dos crimes de terrorismo. Suponhamos que ele colocasse o artigo. Observa a diferença. O Supremo Tribunal Federal condenou o João de Lima e o Pedro Soares culpados dos crimes de terrorismo. Agora, o jornalista, talvez até maldosamente, está indicando a presença desse João de Lima. Ele quer que todo mundo saiba desse João de Lima. Esse João de Lima não é indiferente a ele, é conhecido, é de outro partido, é inimigo, é adversário. E como tal, condenou o João de Lima, condenou o Pedro Soares. E não meramente numa atitude afastada, condenou Pedro Soares. O artigo que determinou esta interpretação. Tomemos uma frase bíblica, parecida com essa que eu vou dizer. Abandona pai e mãe e segue-me. Não coloquei o artigo antes de pai e de mãe. A frase é bíblica. Jesus tem uma frase idêntica a essa, que é abandona pai e mãe e me acompanhe. E me acompanhe para a luta, para a revolução que eu quero pregar, para a minha ideia de mundo que eu quero agora proclamar. Abandona pai e mãe e segue-me. A frase é forte. A frase é forte. E se eu colocasse o artigo? Abandona o pai e a mãe e segue-me. Ela perdeu a sua vivacidade, a sua força. A primeira, abandona pai e mãe, está no sentido universal. Eu estou falando a várias pessoas. Eu não estou falando a teu pai, quem está me ouvindo. É pai no sentido universal, é mãe no sentido universal. Eu omiti o artigo e a frase ganha um sentido de oratória tremendo. Abandona pai e mãe e segue-me. É universal, é para quem estiver ouvindo, ou que não está ouvindo, mas vai ouvir um dia. A presença do artigo limitou a frase. Eu vou emprestar uma frase do autor Rodrigues Lapa. Filho és, pai serás. Forte a frase. Mas se eu coloco o artigo nessa frase, ela perde muito.
Daqui a pouco eu vou comentar isso. Não é erro de português, não é isso que nós estamos falando. Não estamos falando de erro de português. Estamos no campo da semântica, o que é belo. Eu vou colocar o artigo nessa frase. O filho és, o pai serás. Não. Filho és, pai serás. E a palavra filho e pai ganha um grande sentido, maior do que aquela pessoa que está me ouvindo. Essa é a presença do artigo e a ausência do artigo. Mais um exemplo. Eu vou colocar 3 frases no vídeo. Primeira, o homem é mortal. Segunda, todo homem é mortal. A mulher não é homem, logo, mulher não é mortal. Terceira, o homem é sabido. O homem é sabido. Vamos ver a primeira, o homem é mortal? Eu estou dizendo de todos os homens. Esse artigo, você percebe que o artigo acompanha essa ideia, ele alimenta essa ideia. Se eu digo o homem é mortal, neste contexto, todos os homens são mortais. Esse homem não está no sentido de sexo masculino, está no sentido da humanidade. É o mesmo sentido da Bíblia quando se refere a Jesus, filho do homem. 75 vezes no Novo Testamento, Jesus é chamado de filho do homem. Mas ele não é filho de homem, ele não é filho de José, ele é filho da humanidade. Essa é a ideia. Então, o homem é mortal, a palavra homem tem uma extensão imensa. Todos os seres humanos que habitam o planeta. Vamos à segunda oração. O homem é mortal. A mulher não é homem, logo, mulher não é mortal. É uma brincadeira que eu fiz, um sofisma, brincando. Mas observa que na segunda oração, a extensão dessa palavra homem diminui pela metade. Porque homem aí é só sexo masculino. Nesse contexto é só sexo masculino. Então, se lá em cima o homem é mortal, eu tenho 6 bilhões de pessoas, na frase baixa ele ganhou a extensão de 3 bilhões de pessoas. Quase a metade, ou a metade, ou cerca da metade. E finalmente, a frase, o homem é sabido. A entonação de voz, que o artigo ajuda muito. O artigo ajuda muito. A entonação, isso é típico da língua portuguesa, e bastante no Brasil. A entonação de voz dá um outro sentido. Um orador falando, etc., e eu cochicho com um amigo. E o homem é sabido. E esse artigo deu a ideia que eu quero. Então você vê homem no sentido universal, homem no sentido parcial e homem no sentido da unidade. E o artigo acompanha esse entendimento. Não estamos tratando de erro de português em usar o artigo o ou a sua omissão, ou o artigo ou a sua omissão. Então, vamos fazer um pacto entre nós dois. O problema é o seguinte, use como você quiser o artigo o e o artigo nunca será um erro de português. O que eu quero expressar para os senhores é que, sabendo usar, a frase ganha um sabor diferente, a frase ganha uma conotação diferente. Então eu vou comentar uns 14 casos do uso e da omissão do artigo. Vamos conversar um pouco sobre o artigo, como orientação. Se não quiser seguir a orientação, não é erro de português, é meramente uma orientação, uma observação. Primeiro, vou falar sobre 14 tópicos no uso e na omissão do artigo. Primeiro, esse artigo o
não era conhecido pelos latinos, mas logo no início da formação da língua portuguesa, na época medieval, usava-se o artigo lo, igual ao castelhano, que sobreviveu até o Renascimento. Só de curiosidade, Camões diz, no canto 7, estrofe 4, vede los alemães, soberbo gado que por tão largo campo se apacenta. E na estrofe seguinte, vede lo duro inglês que se nomeia rei da velha e santíssima cidade. Lo. Mas esse lo decaiu. Foi abraçado nessa mesma época renascentista o pronome, o artigo el, que sobrevive até hoje. A cidade del rei, ou el rei Dom Sebastião, é muito comum preservar o artigo el, pelo menos nos reis antigos, eram assim designados. Herculano, num texto famoso, o rei e o arquiteto, diz, Dom Dosel, onde é que está el rei? Nós estamos na época do romantismo. Ou Fernando Pessoa, levando a bordo el rei Dom Sebastião, Fernando Pessoa, no modernismo. Já disse que o pronome já disse que o artigo o e tem os seus cruzamentos. Ao, no, per, antiga preposição mais o, pelo, per mais a, pela, os cruzamentos que nós conhecemos. É costume evitar a combinação da preposição com o artigo antes de nome de livros, nome de jornais, nome de peças teatrais, de óperas, nome de revistas. É costume. Não se trata de erro de português. Vou insistir até o fim. Mas sabendo usar mais coerentemente é melhor para a sua redação. Eu digo o seguinte, em Os Sertões de Euclides da Cunha, leem-se páginas de raro valor artístico. Em Os Sertões, e não nos sertões. Não faça o cruzamento. Quando é o nome de uma ópera, de uma peça, de uma revista, de um texto. O político não quis acreditar nas informações do Estado de São Paulo e não nas informações do Estado de São Paulo. Também não faça a fusão do artigo com a preposição, quando a palavra, o substantivo, aquele que o artigo antecede, for o sujeito da oração. Se ele é sujeito da oração, ele é independente, ele é livre, ele não pode ser cruzado com uma preposição. Ouça, olha, chegou a hora de a testemunha dizer a verdade. E não a hora da testemunha dizer a verdade. Porque o sujeito da segunda oração é testemunha. E não pode estar cruzado com preposição. E além do mais, a hora não é da testemunha. A hora é de dizer a verdade. É da testemunha, a testemunha dizer a verdade. É integral. É o texto integral. Então não pode fundir, cruzar a preposição com o artigo que antecede o sujeito da oração.
porque o sujeito é livre. Não quis esperar o momento de as crianças partirem, porque criança é o sujeito. E nunca não quis esperar o momento das crianças partirem. A ideia de um artista falar em público foi rejeitada. A ideia de um artista falar em público, e não de um artista falar em público. A crase acontece quando a palavra anterior ao artigo exigir a preposição e estamos perto do artigo feminino a. Ouça, vou ao Japão. Esse a que aparece no texto é pedido pelo verbo ir. Esse o é pedido pela palavra, pelo artigo, é o artigo da palavra Japão. Então há o cruzamento, vou ao Japão. Mas suponhamos que fosse a Bahia, vou à Bahia. É evidente que a Bahia tem o artigo a. Nós falamos normalmente a Bahia, artigo a. Eu gosto da Bahia, né? Eu vim da Bahia. Então, eu faço o cruzamento de a mais a e coloco uma crase. Não é tão difícil. Não tem regra para isso. Observa se está o verbo anterior exigindo a preposição e se a palavra admite o artigo a. Admite a preposição a e admite o artigo a, tudo bem. Suponhamos, vou a Buenos Aires. Raciocine comigo. Eu falo, gosto da Buenos Aires? Não, não tem o artigo a. Gosto de Buenos Aires. Então vou a Buenos Aires sem crase. Vou a Brasília. Brasília admite o artigo a, vamos verificar. Gosto de Brasília. Então vou a Brasília sem crase. Mas se eu dissesse vou a Brasília de Juscelino Kubitschek, bom, aí já é outro panorama. Porque eu gosto da Brasília de Juscelino Kubitschek. Admite o artigo a. Então existe a crase. É simples. Observação número 6. Os nomes próprios de mares, ilhas, rios, montes, desertos, eles normalmente exigem o artigo o ou uma, ou um, ou a. E eu vou dar a razão disso. O Pacífico. A ideia desse o aparece, o Pacífico, porque é o Oceano Pacífico. Essa é a ideia. Está mais ou menos em elipse a palavra oceano. O Pacífico. O Tietê. Está a ideia? O rio Tietê. O Corcovado. Ou seja, o nome do Corcovado. O Etna, ou seja, o vulcão. As Malvinas, ou seja, as ilhas. O Saara, ou seja, o deserto. Simples. Coloca o artigo. E se eu não colocar? Não há erro de português, só estou dando uma ideia de como fica melhor. Não há erro nenhum de português colocar o artigo ou não colocar o artigo. 7. Os nomes de países, regiões, terra, províncias, geralmente admite o artigo que antecede o nome próprio dessas regiões, desses países. A Europa, a Ásia, a África como continente, o Brasil, a França, a Inglaterra como países, o Minho, a Algarve, a Galiza, o Paraná,
o Rio Grande do Sul como estado, admite o artigo. Algumas poucas exceções, pouquíssimas exceções. Portugal é um deles. Não admite o artigo O. Eu não digo gosto da Portugal. Gosto de Portugal e Portugal e ponto final, sem o artigo. Também Pernambuco, também Goiás. Mas é a minoria, é isso que eu acabei de falar. Os nomes dos povos vêm precedidos pelo artigo. Os portugueses, os brasileiros, os americanos, os chineses. 9. Observação. 9. Geralmente, o nome de cidades, o nome rejeita o artigo de cidades. Eu diria Paris, Lisboa, Brasília, Londres, Madrid, Chicago. Então eu voltei de Paris e não dá Paris, de Roma, rejeita. Às vezes a palavra guarda uma ideia de um substantivo elíptico, por exemplo, o Rio de Janeiro. É uma exceção ao caso, mas por causa do o Rio. Essa é a ideia. Mas é um caso excepcional. Observação número 10. Estou consultando a minha gramática escrita, da qual sou autor. Cursos de língua portuguesa. Questão 10. Os nomes próprios de pessoas, em princípio, rejeitam o artigo. Mário, Luiz, Alberto, Lucas, Manuel Carlos, rejeita o artigo. Se eu colocar o artigo, eu tenho muita intimidade da pessoa, com a pessoa. Olha o valor do artigo. É diferente falar, por exemplo, Isabel foi reprovada no concurso que prestou, ou falar a Isabel foi reprovada no concurso. Esse a Isabel está próxima de nós, todos conhecemos, é mais íntimo da gente. Colocar o artigo antes de um nome próprio é intimidade. Às vezes o artigo tem um valor muito expressivo nessas frases. Por exemplo, quem nos dera ainda nesse século XXI conhecer um Camões, um Machado de Assis, um Euclides da Cunha. Veja como é afetivo esse não é qualquer está muito mais determinado do que o próprio artigo indefinido, do que o próprio artigo definido, que é o Camões, igual a Camões. Viu? Voltou a presença do artigo nessas expressões. A presença ou a ausência do artigo após palavra todo. Preste atenção. Todo. As 3 frases que eu vou falar são frases diferentes. Toda noite vou à escola. Significa qualquer noite. Eu não coloquei o artigo antes de noite. Toda noite vou à escola. Agora, toda a noite fiquei em vigia, é a noite inteira. Viu a diferença que o artigo provocou? Aí é a noite inteira. É o artigo que provocou essa diferença. Enfim, toda a noite equivale à noite toda. Um exemplo simples. Comi toda a maçã. Ou seja, aqui havia. Comi toda a maçã, é uma só. E comi a maçã toda, inteira, é uma só.
Veja a presença do artigo ao definir aquele todo, a extensão da palavra maçã. Observação 17. Às vezes, o artigo indefinido é mais definido do que o outro. É uma maneira também brasileira de falar, uma maneira sentimental. Observa a frase. Tu tens uma namorada. Esse uma deu uma expressão incrível à frase. É diferente, tu tens namorada. Olha a presença do artigo, o que fez na frase? Tu tens namorada, tudo bem, todos temos. Mas tu tens uma namorada, esse uma deu um colorido especial ao texto. Estou enxergando a namorada, estou vendo como é que é a namorada. Dá até para pintar essa namorada. Só uma fez isso, só o artigo fez isso. Todo pai gosta de falar isso. Meu filho é de uma inteligência especial. Observação 13. Este artigo 1, observação 13, este artigo 1 tem a capacidade de dar uma ideia de aproximação. Aproximação. Ouça essa frase. Ele pesava uns 70 quilos. Olha a frase. Olha a presença. É diferente, ele pesava 70 quilos. É diferente. Pesava uns 70. Se é uns 70, não é 70. É 70 e pouco ou quase 70. Quem fez isso? O artigo. Eram umas 2 horas da tarde. Eram umas 2 horas da tarde. Quer dizer, não é preciso, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E por último, nos superlativos relativos não se repete o artigo definido. Também não é erro de português se repetir, mas procura não repetir. Assim, o professor mais sábio do mundo. O professor mais sábio do mundo. Não diga o professor o mais sábio do mundo. Entendeu? Outro exemplo. As ideias mais avançadas. Não diga as ideias as mais avançadas. As ideias mais avançadas. Não diga as ideias as mais avançadas. Sintaticamente, todo artigo tem a função de adjunto adnominal, porque ele restringe a extensão do substantivo. Ele restringe a extensão do substantivo. Qualquer frase que você diga, por exemplo, aquele rapaz esperto, ou melhor, outro exemplo, o rapaz esperto ama a donzela. O e a donzela, esse a de a donzela, na frase, exerce a função de adjuntos adnominais, porque restringem a extensão do substantivo. Esta é a aula do artigo. Vou repetir. Não é erro de português. Ponha como você achar mais belo. Mas eu estou explicando que o artigo pode embelezar a frase, dar um conceito mais dramático, como vocês observaram na frase que eu tirei de alguns autores, ou mesmo criei algumas frases para os senhores. Inscrevam-se no meu canal, vamos divulgar o idioma da pátria. Agora se faz força
política para que a língua portuguesa seja um idioma reconhecido pela ONU. Isso é importante. Por que é importante? Porque é a terceira língua mais falada no Ocidente. Se já temos aí o francês como língua oficial da ONU, se já temos o inglês como língua oficial da ONU, não sei por que não o português, já que é a terceira língua. Depois do inglês e do francês, é o português a terceira língua mais falada no Ocidente. É hora da ONU respeitar e colocar o idioma nacional como língua oficial da ONU. Para encerrar a aula, eu vou declamar uma poesia de Augusto Gil. É um poeta português que nasceu em 1873 e faleceu em 1929. Um bom poeta. Ele é mais simbolista, mas deixou belos poemas. Vocês vão ver como ele adequadamente aplica o artigo, sabe colocar o artigo na hora certa, sabe omitir o artigo para dar uma poesia tão bonita como vocês vão ouvir. Balada da Neve. Batem levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente, e a chuva não bate assim. É talvez a ventania, não há poucochinho, nem uma agulha bulia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim levemente, com tão estranha leveza, que mal se ouve, mal se sente, não é chuva, nem gente, não é vento, com certeza. Fui ver. A neve caía do azul cinzento do céu, branca e leve, branca e fria. Há quanto tempo a não via, e que saudades, Deus meu! Olho-a através da vidraça, pois tudo da cor do linho. Passa gente, e quando passa, os passos imprime e traça na brancura do caminho. Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança e noto, por entre os traços miniaturais de um pezinho de criança e descalcinhos, doridos. A neve deixa ainda vê-los, primeiro bem definidos, depois em sulcos compridos, porque não podia erguê-los. Quem já é pecador sofra tormentos, enfim, mas as crianças, Senhor, por que lhes dais tanta dor? Por que padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação entra em mim, fica em mim presa, cai neve na natureza e cai no meu coração. A minha pátria é a língua portuguesa.